Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica e mais uma reflexão astrológica semanal. Vamos falar nesse vídeo sobre a semana do dia 19 ao dia 25 de novembro. Gente, que semana! Nós vamos ter 2 ingressos, só o ingresso Sagitário, Marte vai atrás e ainda nós vamos ter Marte chegando a uma quadratura a Saturno. Mas me acompanhe aqui, entendendo ao longo dos dias como o clima vai fluir, certo? E se você não for inscrito no canal, já aproveite e se inscreva, ative as notificações para você não perder nada, coloque aí os comentários também. E se você quiser se tornar membro, eu recomendo, porque se você gosta de estudar astrologia, na seção de membros nós temos vídeos com abordagens mais técnicas. Por exemplo, dessa semana, nós estamos falando sobre o tema financeiro numa abordagem da astrologia medieval, como você consegue identificar a natureza, né, das condições materiais do nativo, né? Se ele tem uma tendência a crescer muito financeiramente ou não, certo? Esse é um tema bem explorado pelo Guido Bonatti, que é um astrólogo do período medieval, tá bom? Bom, gente, então você pode se tornar membro, não vai se arrepender, o valor é bem baixinho, tá? Não coloca um valor muito alto, não. E tem já vários vídeos, então você pode navegar ali em todos os vídeos e ir aprendendo um pouquinho mais. Me acompanhe também lá pelo Instagram. Eu postei essa semana uma abordagem da astrologia eletiva do Hephaestion de Tebas para falar sobre a questão de sonhos, de acordo com a fase lunar, os dias, né, do ciclo lunar e a abordagem mais profética dos sonhos. Então me acompanhem lá também pelo Instagram. Mas vamos falar então dessa semana. Nós vamos iniciar a semana, então, nesse domingo, dia 19 de novembro, com o primeiro aspecto, que é um trígono da Lua, aí, Vênus. Nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Aquário. Então, ela está em 12 e 9 de Aquário, vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus. Vênus está forte no seu domicílio diurno. Isso cria bastante facilidade para troca e interação. O aspecto perfeito, o ângulo exato de 120 graus, vai ser atingido às 5 horas e 12 minutos na madrugada, no horário de Brasília, né? Se você tiver em outro país, na descrição do vídeo você pode corrigir aí de acordo com o fuso, né? O GMT ali dá para você corrigir, tá? E depois nós vamos ter então todo domingo com uma tendência tranquila para fluir com as trocas, fator de interação de maneira geral tende a ser bastante leve, um perfil mais otimista também, até porque o próximo aspecto do domingo é um que vai acontecer entre a Lua em Aquário e Mercúrio aqui no signo de Sagitário. Bom, o Mercúrio não está tão forte, né? Ele está num ponto de debilidade dele, no exílio, no detrimento, mas a natureza do aspecto é harmoniosa e continua favorecendo a troca de maneira geral. Bom, a Lua em Aquário ela tem uma velocidade mediana, então o ritmo não é agitado, não tem aquela tendência imprevisível e super agitada. Como os dois aspectos que a Lua vai chegar no domingo, eles são aspectos de natureza harmoniosa, a tendência é o clima também ficar bastante harmonioso. Então favorece assuntos comerciais, favorece conversas, passeios também, né? Esse primeiro aspecto de trígono entre Lua e Vênus é bastante favorável, ele acontece na madrugada, mas a Lua ainda demora um pouquinho para se afastar completamente desse aspecto. Então, todo o período da manhã ainda é bem interessante para passeios, né, e atividades de recreação também, até aquisições acabam sendo bem interessantes, né? Se você quiser estudar astrologia tradicional, eu trabalho com astrologia tradicional, astrologia clássica, durante essa semana eu abro desconto de 50% para os cursos, para todos, né? Esse cupom ele é válido só para quem é membro, mas nessa semana eu vou abrir para todos aqui no canal. Você pode acessar a plataforma eadaprenderAstrologia.com.br, coloca o cupom 50 off, e lá no carrinho de compra tem escrito cupom, é só clicar em cima e colocar 50 off, tá? Esse cupom, ele é válido por plano, tá? Então, se você adquirir um plano e coloca o cupom, ele dá o desconto. Se você quiser adquirir mais planos, vai ter que fazer as compras separadas para conseguir colocar o cupom. E lá na plataforma tem cursos de formação, de astrologia natal, horária, tem os cursos com técnicas de previsões e vários outros complementares. Então, entra lá, você pode abrir os cursos que você vai ver os títulos das aulas, né, os módulos que tem, isso vai te dar uma abordagem aí do que será visto durante o curso, tá bom? E se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo também. Atividades artísticas também são bem favorecidas nesse momento. Bom, a segunda-feira, dia 20, tem o primeiro aspecto às 6h38, que é uma com a Lua em Aquário a 27,8, aplicando uma quadratura a Marte em 27,8 de Escorpião.
Bom, quadraturas entre Lua e Marte já são desafiadoras naturalmente. E Marte está no seu domicílio noturno e agora ele está combusto novamente, né? Ele chegou ao mesmo, o Sol chegou ao mesmo grau de Marte na semana anterior, ele ficou casime, mas agora ele está combusto, mudou de fase. E esse momento ele é um pouquinho difícil. Então nós vamos iniciar a semana bem de manhã, né? 6h38 no horário de Brasília, é o momento que o ângulo de 90 graus fica perfeito com esse clima um pouco tenso. Então, no sentido eletivo, evitem esse momento para disputas, né? Para fazer alguma atividade competitiva, por exemplo, porque pode deixar o clima bastante acirrado. E isso leva essa tendência, né, para tudo que você estiver iniciando. Tem uma característica de briga, de resistência, de teimosia, de rebeldia. Então, o clima é um pouquinho tenso. Às 7h50, aí nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto de quadratura ao Sol, que vai marcar a fase crescente, né? Nós tivemos o início da lunação na semana anterior. Bom, aqui nem a Lua está muito forte, nem o Sol, mas a gente tem uma recepção por debilidade aqui, né? Porque onde o Sol está é a debilidade de queda da Lua, né? E onde a Lua está é a debilidade do detrimento do Sol. Então, apesar de ser uma fase crescente, aqui a gente tem um clima difícil para fluir com as coisas, né? Ele tende a ser muito complexo, ainda continua com essa característica um pouco resistente e rebelde, né? Então, para o ritmo do dia não é muito legal, porque isso tende a criar empecilhos, né? As coisas acabam emperrando em muitas complexidades ou assim adversidades mesmo, eu diria que há pouca habilidade para conciliação. Então, o clima vai ficando bem estridente assim durante o início aqui da segunda-feira. Às 11h29, a Lua ingressa no signo de Peixes. O signo de Peixes é um signo da triplicidade da água e é mutável, vai deixar o clima bem instável, muito profundo, mas uma tendência muito envolvente, de maneira geral, com as coisas do entorno. O que acontece é que assim que a Lua ingressa em Peixes, ela já começa a se aproximar dessa conjunção a Saturno, né, que vai ser exata aqui, ó, tá vendo? 0h44, exatamente às 12h45 no horário de Brasília. Então, esse momento do meio do dia aqui, né, da segunda-feira, ele é enroscado, ele é bem enroscado para clima geral, ele é muito envolvente, com uma tendência muito complexa, permeável, se enrosca nos assuntos, como para atividades práticas também tende a muita complexidade. Então, a segunda está com uma tendência um pouquinho tensa, né? Dos aspectos de quadratura da Lua com Marte e o Sol, depois, com essa conjunção a Saturno, e o clima vai ficando enroscado aqui em diante, tá? Bom, depois das 12h45, a Lua em Peixes não vai ter novos aspectos perfeitos aqui durante a segunda. Ela vai começar a se aproximar de um aspecto mais harmonioso a Júpiter, mas vai ser perfeito só na terça. Então, mantenha atenção aqui no restante da segunda, porque é tudo bem enroscado. Então, procurem não ousar muito nas atividades, porque pode se perder aí em muitas complexidades. E o clima do dia, ele fica chato mesmo, assim, né? As pessoas ficam um pouco assim, enroscadas com as coisas, sabe? Uma tendência insatisfeita com tudo. Ele não é muito legal o clima aqui desse período, tá? Bom, terça-feira, dia 21, 1h19 na madrugada, a Lua, que está aqui em 8h10 de Peixes, vai chegar a esse aspecto harmonioso a Júpiter em Touro. Bom, esse é um aspecto leve, mas enquanto Júpiter estiver em Touro, toda vez que a Lua passar aqui por Peixes, vai chegar a uma recepção mútua, né? Acho que eu já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Então, é um perfil tranquilo, né? A gente pode sentir aqui para o início da terça-feira, principalmente durante a madrugada, uma tendência fácil ao relaxamento, uma tendência bem tranquila mesmo, né? Em termos de ritmo, ela não leva a possibilidades de mudanças radicais, ela tem um perfil conformado também, e tudo flui de uma forma bastante calma. Se você estiver lidando durante esse momento com atividades que requerem muita atitude, velocidade, característica de coragem, não é muito indicado, apesar da natureza ser próspera, né, e até para assuntos materiais, aquisições, isso pode ser bem interessante, mas não tem aquele gás, não tem aquele pique energético, porque a Lua está no signo de Peixes, que é um signo da água, tem uma tendência mais introspectiva, e Júpiter em Touro, bem pesadão ali no movimento retrógrado. Então, o melhor mesmo é o relaxamento, encontro da pacificação, e pode ser interessante para sonhos, né? Vai acontecer bem na madrugada, então para quem lida com atividades místicas, quem
faz algum tipo de relaxamento para ter sonhos específicos, viagens astrais, por exemplo, pode até ser bem interessante. No sentido de vida material, é uma tendência próspera, né? Porque estamos num aspecto harmonioso, com uma recepção para Júpiter no seu domicílio, facilita bem o sentido de prosperidade. Ainda no dia 21 de novembro, que é terça-feira, às 16 horas e 15 minutos, a Lua aqui em Peixes vai chegar a um aspecto desafiador a Mercúrio. Esse já vai mudar um pouco o clima. Então, a gente começou o dia bem tranquilo, e não é que aqui gera uma estridência e assim, irritabilidade. Só que o Mercúrio em Sagitário, ele tende a ser mais veloz, tem uma tendência mais impaciente, ele está no signo do fogo. Ele tem pouco poder aqui, ele está no próprio termo, né? Mas o signo de Sagitário é o ponto de debilidade, rege o signo oposto. E como a natureza do aspecto é desafiadora, é uma quadratura, né? Esse aspecto, mantenha atenção, porque ele tende a ficar confuso, sem direção, irritado, ansioso, assim, né? A tendência ela é mais para um quadro de ansiedade, por isso prejudica as conversas de uma maneira geral, postagens também, mantenha atenção se estiverem postando coisas muito diferentes, né? Ele tem uma característica um pouquinho imprevisível, né? Uma quadratura de signos mutáveis com o Mercúrio não muito forte, tá? Então mantenha atenção. E para assuntos comerciais, trânsito também. Quarta-feira, dia 22 de novembro, tem o primeiro movimento no céu às 11 horas e 2 minutos, bem no meio do dia, que é o ingresso do Sol no signo de Sagitário. Bom, o Sol fica aqui bem mais ativo, ele está bem mais familiar em Sagitário, né? Porque o Sol tem a qualidade, tem as qualidades primitivas do calor e da secura, e o signo de Sagitário da triplicidade e do fogo também, né? Tem calor e tem secura. Então, ele está bem vinculado, é o regente principal aí da triplicidade do fogo, então quando o Sol está aqui no signo de Sagitário, ele tem poder, ele está forte. Isso vai criando um clima mais animado, mais vigoroso, mais confiante também, né? No ingresso do Sol no signo de Sagitário. Ele está no domicílio de Júpiter, então para esse fator de generosidade, assuntos de justiça também, vai ganhando um pouco mais de vigor, né? E velocidade de uma maneira geral, tá bom? Depois desse momento, às 12 horas e 9 minutos, a Lua, que estará aqui ó, no signo de Peixes, vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte. Olha, bem no finalzinho, os dois, em graus finais. Marte está aqui nos últimos suspiros no seu domicílio noturno. O aspecto é harmonioso, ele favorece bastante a qualidade dos assuntos, apesar de ser na triplicidade da água, que não tem uma tendência muito prática, né? Esse aspecto ele é bem voltado para a qualidade mesmo. Apesar de ele ter uma natureza um pouquinho mais yin, como Marte está muito forte ali, né, no signo de Escorpião, ele chega ao alvo, né? Então, se você estiver lidando com alguma atividade que tem essa característica da qualidade como um assunto importante, coisas muito específicas, vai sentir esse momento aqui bastante interessante, favorável para a estratégia dos assuntos também de uma maneira geral. Marte aqui em Escorpião dá um pouco mais de direção, né, para a Lua que está no signo de Peixes. Então, um momento interessante. Agora, às 14 horas e 19 minutos, no horário de Brasília, a Lua vai ingressar no signo de Áries. Muda um pouquinho o ritmo de maneira geral, né? Toda vez que a Lua sai de Peixes, que é mais introspectivo, e entra em Áries, né, que tem calor, vai gerar um pouco mais de velocidade para o ritmo de maneira geral. Então, a gente tem também o Áries é um signo cardinal, e vai facilitando um pouco mais processos ligados a mudanças. Então, se você estiver lidando com alguma mudança em procedimentos, o que quer que seja, pode até ser bem interessante, né? E assim, logo depois, pouquinhos minutos depois, 14 horas e 34, a Lua chega a um aspecto harmonioso ao Sol, né? Acabou de ingressar em Sagitário, é vigoroso, o aspecto harmonioso entre Lua e Sol, vai mantendo um clima descomplicado aqui, então, para a quarta-feira, né, à tarde, no sentido que a quarta tarde ela tende a ser bem mais fluida, né, bem mais prática, realizadora também. Então o clima é tranquilo, assim, né, ele não é um clima parado, não, ele tem velocidade, tem a secura que leva as coisas para um sentido muito prático, então é um momento bem interessante para atingir objetivos de uma forma geral, né. Agora, o dia 23, que é quinta-feira, às 6 horas e 47 minutos, nós vamos ter o Sol chegando a esse aspecto desafiador a Saturno, gente, tá? Então, é um aspecto tenso, né? O Sol tem uma representação de vitalidade, energia, representa também a característica mais animada, né? Acabam tendo bastante prejuízo. E Saturno está lento no signo de Peixes.
está bem fora de contexto aqui no signo de Peixes, né? Como eu falo para vocês, ele vem se arrastando bem. Então, essa quadratura, ela prejudica muito a confiança, de maneira geral. Mas o Sol e Saturno têm representações de hierarquia também. E essa quadratura, ela acaba também colocando em choque figuras, né, em um nível hierárquico um pouco mais elevado. Por isso, num sentido eletivo, não é um momento muito interessante para tratar de assuntos delicados com pessoas que estejam acima do seu nível, seja um chefe, um pai, por exemplo, né? É um aspecto desafiador. Então, quanto você puder evitar lidar com coisas muito ousadas nesse momento, ligadas a pessoas, né, figuras de autoridade no nível que você estiver lidando, tá, gente? Não digo de autoridade prefeito, governador e presidente. Pode até ter assuntos ligados a eles, né? Mas eu digo na sua vida particular, quem está acima de você no seu trabalho, né? Ou alguém aí de um posto mais elevado, enfim. Mantenha atenção porque não é um momento muito adequado. Ele estremece um pouquinho a confiança, né? Não é muito bom. E depois, gente, próximo aspecto é às 19h57. Esse já é um aspecto que merece atenção no que diz respeito às questões de vida material, a oposição da Lua com Vênus. E como Vênus tem a representação das coisas da vida material, né? Dos desejos da vida material. Essa oposição é bem prejudicial para aquisições de coisas, né? Que a gente compra para atender aos desejos. Tem um clima um pouco insatisfeito, inquieto também com essa questão, e para os assuntos de nível emocional, não só de nível romântico, né, mas as trocas emocionais também. Então, para assuntos financeiros não é bom, como também para assuntos afetivos, emocionais também. Pode prejudicar um pouquinho também a característica criativa, não é um momento muito adequado. Assuntos ligados às artes, layout, de uma maneira geral, também tendem a ter um pouquinho de prejuízo. O dia 24, gente, sexta-feira, tem o primeiro aspecto acontecendo meia-noite e 52, entre a Lua 20 e 18 e Mercúrio aqui em Sagitário. Mas esse aspecto ele é harmonioso, né? A gente teve um aspecto desafiador entre Lua e Mercúrio em dias anteriores, agora é um aspecto harmonioso, tem velocidade, é bem descomplicado, facilita a eloquência, ele facilita muito se colocar. Se você estiver estudando aí durante a madrugada, vai sentir facilidade na compreensão das coisas, vai simples mesmo, assim, né? Bem descomplicada. Se estiver postando coisas também, né? Ou estiver conversando com alguém, também é bem simples, descomplicado. Tem uma tendência muito rápida também, o ritmo é bem veloz, tá? Então, o que você estiver lidando tende a fazer rapidinho, assim, né? A cumprir com as coisas bem rápido. Depois é às 7h15, o próximo momento importante, que agora é o ingresso de Marte no signo de Sagitário. Bom, tivemos então o Sol ingressando em Sagitário e Marte. Marte está combusto, então. E agora, quando Marte está em Sagitário, ele não está mais no seu domicílio, só que o Sagitário, que é um signo do fogo, com calor e secura, como eu falei para vocês, concilia com as qualidades de Marte também, que também é quente e seco. E aqui isso tende a ser um pouco mais bravo, energético, assim, né? Veloz, competitivo. Então, com Marte combusto e ainda nessas condições, é legal manter a atenção, porque tudo fica irritável, né? O clima, de maneira geral, fica irritável, uma tendência muito a reagir rápido, né? Em relação às coisas que a gente vê. Tem um clima de briga mesmo, né? No ar. Essa característica, ela vai muito para esse sentido. Urgente também, né? Irritado, urgente. E aí, gente, o que vai acontecer? Em seguida, é que a Lua vai ingressar em Touro para esfriar a cabeça e de todo mundo. Vai ser às 17h28 o ingresso da Lua em Touro. A Lua em Touro, ela tem de um clima mais pacificador. Só que é o que eu falei para vocês, né? Ela vai acontecer algumas horas depois do ingresso de Marte no signo de Sagitário. Então a gente tem uma característica de Marte Sagitário, assim, estridente, veloz, irritada, urgente, competitiva. E daí a Lua entra em Touro e cria para esse momento uma tendência mais pacificadora, assim, né? Uma tendência mais calma, né? Ela não é tanto só pacificadora, mas ela é mais calma. A Lua vai chegar, né, ao mesmo grau em que está Júpiter, mas antes disso, às 18h59, ela vai chegar a um aspecto de 60 graus a Saturno. E aí continua com um clima lento, né?
pacificador, para as coisas assim, mas para a acomodação das coisas de uma maneira geral é bem interessante. Não tem clima de briga, ele também não é muito favorável para grandes ousadias, né? Porque o aspecto é leve, a Lua está num signo não é fixo, o Saturno está em peixes bem lento. O que a gente pode aproveitar desse aspecto leve é a acomodação das coisas de uma maneira geral, né? Ele tem menos pique para inovações e tem mais pique para acomodação, né? Para ajustar as coisas assim mais simples. O ritmo é um pouco lento também das coisas, mas tende a ser calmo também, né? Então pode ser um momento interessante para relaxamento. A Lua vai chegar à conjunção a Júpiter no dia 25, que é sábado, bem no início da manhã, às 6 horas e 42. Acontece bem aqui, ó, em 7 graus e 41. Para o mapa de Brasília, na quinta casa, uma casa bem satisfatória. Gente, é um clima um pouco mais acomodado mesmo, né? Ele não é dado a grandes coisas, nem muita energia. Só que, gente, é o que eu tô falando para vocês, né? Marte ingressou em Sagitário, ele tá combusto aqui, tá chegando a uma quadratura a Saturno. Então, apesar da Lua estar nessa configuração bem, assim, parada, a gente sente que no clima geral pode ter aí estridência, assuntos ligados a competições, né? Irritáveis também. Esse momento ele tem um perfil próspero também, porque a Lua fica exaltada no signo de Touro e chega ao mesmo grau em que está o grande benéfico na sua exaltação. Então isso vai criando uma tendência próspera, né? Apesar de não ter um ritmo super acelerado, ela tem um perfil bem próspero. É confiante também, né? Melhora bastante a confiança e tem uma tendência pacificadora. Então os assuntos ligados à busca pela paz, por exemplo, né? Ou assuntos ligados ao misticismo, religiosidade, de uma maneira geral, também ganham, como os assuntos de vida material também. Agora, às 13 horas e 57 minutos no sábado, Marte vai chegar à quadratura perfeita aqui a Saturno. E como Marte ele está bem irritável aqui, né, em Sagitário e combusto também, tende a ser um pouco difícil, né? Já é difícil porque são dois planetas na astrologia tradicional considerados como maléficos. Saturno está muito lento em peixes e essa quadratura ela acaba gerando dificuldade em fluir com planos simples, né? Se enrosca em complexidades e não flui muito bem. Por isso, nem de longe é um momento para iniciar grandes assuntos. Isso pode gerar muita dificuldade em levar as coisas de uma maneira simples. Às vezes precisa colocar muita energia para realizar assuntos menores, né? Força um pouco a barra, né? Como também no clima geral há uma tendência difícil de clima tenso também, né? Uma dificuldade com os dois maléficos se enfrentando, então há um clima mais árduo mesmo, né? Com uma tendência competitiva, tendência de briga, é um pouquinho tenso. E esse é o último aspecto da semana. Então, nós vamos iniciar a semana bem, né? Com a Lua em aspecto harmonioso a Vênus e Mercúrio, mas finalizamos a semana justamente com essa quadratura entre Marte e Saturno, que tende a ser bem difícil, né? Bastante relacionada a coisas tensas mesmo, né? Do clima geral, tá bom? Mas, gente, é isso, né? Então, se você puder programar as suas atividades de acordo com o clima diário, vai tendo resultados melhores, tá bom? E se você gostou, não esqueça de curtir, coloque seus comentários, se inscreva no canal se você não for inscrito e torne-se membro aí para você acompanhar vídeos com conteúdos mais técnicos, né? Trocar ideia aí sobre astrologia, tá bom? Um abração para todos, ótima semana, até o nosso próximo vídeo, então, até mais.